Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nessa sexta-feira, dia 25 de agosto, quase término deste mês. Nós fazemos o nosso caminho, porque o caminho só se faz caminhando. Então, meu bom dia, minha saudação a você de longe, você de perto, você internauta, você que está no seu lar, né, neste momento sagrado da partilha do alimento, você que já se alimentou e volta para o seu trabalho, enfim, que nesse dia de hoje nós possamos continuar dando graças, bendizendo sempre ao nosso bom Deus, e que a vida que Deus nos concede nos realize sempre para o cumprimento da sua vontade. Então, nossa saudação a todos vocês, que tenhamos vivido esta manhã na presença do Senhor e que ela continue conosco, né? Que Ele continue conosco nessa tarde que vamos iniciar daqui a pouquinho para testemunhar, anunciar o amor de Deus, a graça de Deus em nossa vida. Nossa saudação a todos os idosos, aos enfermos, estão sintonizados conosco, acompanhando sempre o programa, né? Que o Deus da vida fortaleça sempre, dê sempre a graça e a bênção necessária que todos nós precisamos, né? Nosso abraço para a Dona Ana, lá da comunidade Barro Branco, sempre sintonizada com o programa, sintonizada aqui na rádio, nas ondas do rádio do Café FM 98.9, nesse momento transmitindo o programa Cristo no Lar, e que Ele esteja no seu lar, na sua vida, no seu coração, e assim permaneça hoje e para todo sempre. Muito bem, tem nos dado tanta paz que é justo do que meu também se torne seu, essa belíssima mensagem musical que nós ouvimos, né, sobre a minha Santa Bíblia. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina o amor é o maior, né? É a experiência maior que nos orienta, que nos dá a direção, o rumo, a partir da experiência da Bíblia. Percebo que existe muita gente entre nós que tem grande respeito, grande amor, grande valorização pela palavra de Deus. Alguns se reúnem até 1, 2, 3, 4 vezes por semana para meditar a palavra de Deus. Que é bom, que alegria, né? É o coração de Deus, este amor ao seu livro sagrado. Mas pode acontecer também de realidades entre nós que não são muito de Bíblia, que não são muito da palavra de Deus. E ao mesmo tempo são capazes de desprezar, falar mal do próximo, pessoas que dormem à noite com a Bíblia ao lado, mas de jeito nenhum querem saudar seu vizinho, seu parente, dentro de casa, nem tampouco querem prestar atenção ou algum serviço a uma pessoa necessitada. Outros percorrem cidades após cidades para ler e ensinar a palavra de Deus, mas se esquece de cuidar da sua mãe enferma, doente, seu pai, alguém que necessita, precisa. Esforçam-se por viver como anjos a Bíblia, mas se olvidam de ser boa gente. Pode acontecer. Então, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter muito cuidado com as nossas ações, né, com as nossas atitudes, para não ser discurso, como Jesus diz, né? Jesus disse várias vezes, hipócritas, me louvo só com os lábios. Sim, devemos ler e meditar a palavra de Deus, devemos amar muito a palavra de Deus. Tem que ser para nós uma realidade que nos oriente, que nos dê a força, que nos deu a necessária condição para entender, compreender e assim viver. Mas não devemos deixar de lado o mais importante que a Bíblia nos ensina, o amor a Deus e ao próximo. Inclusive, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos fala sobre isso, quando os saduceus queriam calar Jesus e perguntaram justamente para experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? É o Evangelho que nós estamos meditando na liturgia. Então é preciso que nós tenhamos essa clareza, essa consciência, porque acerca desse tema central da palavra de Deus, é preciso ler, entender, para compreender e viver e praticar na vida, colocar na nossa vida. Porque a gente não pode abrir mão daquilo que diz, para ter consciência que o mandamento mais difícil de se cumprir, porque o amor é maior. Então não há hipocrisia, não basta saber ler a Bíblia de cor,
O demônio conhece a Bíblia melhor do que muitos. E é capaz de discutir com o próprio Jesus. Não foi assim quando quis tentar Jesus? Inclusive usando próprios textos bíblicos. Mas o demônio não ama e por isso está longe de Deus. De que me serve conhecer toda a palavra de Deus inteira? Se não tem um amor, de nada adianta, diz a palavra de Deus. Quando comportamos assim, é sinal que conhecemos, sabemos, lemos. Mas a palavra de Deus é muito mais profunda. A experiência da palavra de Deus deve ser muito mais eficaz na nossa vida, porque ela diz a palavra, né? Ela serve para refutar, para corrigir, para cortar como uma espada. Aquilo que é necessário, preciso tirar em nós. Então não basta ter fé sem ter obras de amor. Não ouvides que também os demônios creem e sem embargo tremem diante de Deus? Diz a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. A fé sem o amor é uma fé morta. Não disse o apóstolo Paulo que a fé torna eficaz pelo amor? Lá no livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Então aquilo que nós dizemos, aquilo que nós anunciamos, é preciso que seja não só com a palavra, mas que seja com o coração. Não basta dizer Senhor, Senhor. Jesus já disse isso no Evangelho. Quem diz que ama a Deus e depois fala mal do seu próximo é um mentiroso. E o que não ama não conhece a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. E Jesus diz, repito, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai celestial. Evangelista Mateus. É fazer a vontade do Pai. É cumprir o desejo do Pai. E Jesus, ele vem justamente realizar, cumprir a vontade do Pai. Por isso essa união, essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que não se separa, é a Trindade Santa. Não há por que isolar. Só Jesus, ou só isso, ou aquilo. Não. A união, a experiência do amor, até mesmo porque a Trindade Santa é o transbordamento do amor de Deus na vida do mundo, na vida da humanidade. É uma experiência tão profunda, tão eficaz do amor de Deus, que não tem como separar. É a unidade que acontece. Por isso celebramos em nome dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perdoa os pecados, Pai, Filho e Espírito Santo. Faz a unção no idoso, no enfermo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o ato salvífico de Deus, né, também no matrimônio, na ordem, os sacramentos assim por diante, a ordem, a ação salvífica de Deus acontece nessa relação de transbordamento do amor maior, que é o amor uno e trino de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela deve ser algo que nós temos, que nós possuímos a palavra de Deus, mas para praticar essa palavra, para viver essa palavra. E a vivência da palavra de Deus realiza para nós o querer, a vontade, o desejo que Deus tem para nós, para a humanidade. Pergunto a mim e a cada um de vós, se a palavra de Deus vivida, não com fundamentalismo, mas vivida na mensagem que ela traz, vivida na importância, na essência que ela é, como estaríamos nós, humanidade, caminhando? Será que existiriam as batalhas? Será que existiriam as guerras? Matando-se um ao outro? Denegrindo um ao outro? Uma vez que somos nós criados à imagem e semelhança de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então a palavra, o amor é o maior dessa experiência. Vamos daqui a pouquinho no Evangelho, Jesus está dizendo para nós, e estamos refletindo, meditando, né? Que não basta ter a fé só sem a obra, não basta só dizer Senhor, Senhor, isso não entra no reino do céu. Pode até incorrer num ato de hipocrisia, né? Dizer da boca aquilo que não está no coração. E esses dias meditávamos justamente o Evangelho, né? O verdadeiro tesouro,
a verdadeira pérola, que é o reino de Deus, quando nós descobrimos, abandonamos todas as coisas para possuí-la, para ter aquele tesouro, para ter aquele valor. E como é bom quando descobrimos esses valores e colocamos e expressamos esses valores na comunidade de fé, na comunidade cristã, que é lugar do encontro, da comunhão, da partilha, da fé, da vivência do amor de Deus. Para nós, para a nossa realidade, para a nossa família, no nosso trabalho, na escola, na vida, aonde quer que nós estejamos, sinal visível, palpável do amor de Deus, do reino de Deus no meio de nós, que nos orienta, que nos fortalece, que nos dá a condição de caminharmos. Muito bem, não sei viver sem a religião, sem a palavra de Deus. Hoje para nós, capítulo 22 do evangelista Mateus, versículo de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação. Com frequência nós vemos no Evangelho os fariseus cercando Jesus, né? Mas não era o objetivo de ouvir sua palavra, de seguir os seus passos, é o contrário. Procuram para experimentar, para colocar à prova. Mas dessa vez o assunto são os mandamentos. Afinal, qual é o maior deles? Os fariseus tinham como ponto de honra observar cuidadosamente todos os preceitos. Se não me falha a memória, 635, alguma coisa assim parece. Será que esperam ver Jesus falando contra algum deles? Talvez queriam isso, né? Mas sem acrescentar argumentos, Jesus unifica dois preceitos essenciais que na lei dizer que todos os profetas e todos que estavam separados: o amor a Deus e o amor ao próximo. Deuteronômio e Levítico. E São João escrevia: se alguém disser eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, esse tal é um mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Muito lógico, né? Muito simples, fácil de compreender o raciocínio, o entendimento de Jesus. Por isso que ele falou que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E nós também. Nós dependemos desse mandamento. No desafio da fé, de viver a fé na comunidade, no desafio do relacionamento, no desafio da convivência. Por isso São Paulo diz, né? Suportai-vos uns aos outros. E nessa realidade que nós somos chamados para viver a exigência do reino de Deus. E é interessante porque aí não tem negociação, né? Às vezes o ser humano gosta muito, nós seres humanos gostamos muito de negociar, trocar, talvez, quem sabe, deixa para depois. Olha, o reino de Deus não. Jesus foi preciso, Jesus foi cirúrgico nas suas palavras, né? Aí estão os dois mandamentos, que deve ser uma realidade que atinja e até que nos converta, né? A todos nós, para viver o seu ensinamento, para viver a sua palavra. Não há negociação, não tem como negociar, não tem como trocar. Por isso a palavra diz, né? Para Deus é o frio ou quente, o morno, ele vomita, joga fora. Porque nós temos condições, capacidade de fazer opção. E pela capacidade e inteligência que Deus nos dá, fazemos opção por Deus. Que consequentemente no amor a Ele, como lembrarmos que o amor é maior, viver essa experiência, na experiência de fé com os irmãos e comunidade. Então, viver na comunidade para abrir discórdia, para fazer discórdia,
é ir contrário ao propósito do amor, do mandamento da lei de Deus. Então queremos lembrar hoje, 25, sexta-feira, comunidades Nossa Senhora de Fátima e comunidade Monte Verde, às 19 horas, celebração da Eucaristia. Amanhã, sábado, nós teremos nosso encontro, aí para refletir e preparar-nos, para o mês da Bíblia, isso mesmo, que maravilha. Mais uma oportunidade, esse ano aí 8 horas da manhã até 17 horas, meditar, refletir sobre a carta aos Efésios. Vamos estar falando isso aqui durante todo o mês de setembro, meditando também no rádio, a importância dessa palavra de Deus na vida e para nós. Então você que já foi convidado, você seja bem-vindo para este encontro amanhã, onde partilharemos mais um pouco esta palavra de Deus no meio de nós e depois levarmos a comunidade para os irmãos e irmãs. No domingo, celebramos a evocação do catequista, o nosso encontro também com os catequistas. Sejam bem-vindos, que Deus, o Deus da vida, abençoe sempre a vida, a doação, a partilha, a entrega que vocês fazem da vida do tempo, para que outros possam conhecer. É uma missão muito nobre a gente partilhar as coisas de Deus, e a própria experiência de Deus com os irmãos e irmãs que buscam, que querem e querem também conhecer, querem viver. Então é uma missão muito nobre, que ela seja recompensada pelas bênçãos e graças celestiais. É quem nós pedimos, agradecemos e bendizemos sempre a Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, seu dia, sua vida, sua família, sobre os nossos catequistas, sobre o nosso encontro com a palavra de Deus, e que a presença dele fortaleça sempre a todos nós, nos ajudando assim a caminharmos para essa vida que nos ajude a caminhar. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.